Até quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos, as pessoas que pecam contra a gente? Quando Caim ele matou Abel, Deus ele já exerceu a misericórdia aqui, a sua graça, quando ele colocou aquele sinal em Abel, para que as pessoas não o reconhecessem e não o matassem, para que ele não viesse perecer. E em Gênesis, no capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. No versículo 23 diz assim: e disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. Dizem que a tradução é que ele só arranhou, foi coisa simples, ele já chegou e matou, disse que ele era muito ruim. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou, uns jovens e um mancebo. Tipo, uma criança só fez pisar e ele matou também. E versículo 24: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Ou seja, quem matar Caim, ele está usando o texto aqui do versículo 15 de Gênesis 4. Quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes, né? Então ele fala aqui: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. E Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele está dizendo aqui: quem matar ele seria tomada vingança 70 vezes 7, porque ele pecou mais, porque ele matou mais, porque ele era mais mal. E onde abundou o pecado, ele está querendo dizer superabundou a graça. Pecou mais perdão. Deus é justo também, né? Ele não permite que alguém fique fazendo mal e não vai acontecer nada, fica na sua, que vai, passa a mão pela sua cabeça. Não é questão disso. Você vê sobre o tempo de Moisés mesmo, o jeito duro que Deus agia, pessoas que se voltavam contra Deus. Esse assunto é complexo se a gente for entrar numa linha de debate, tá entendendo? Mas eu quero falar sobre o perdão. Deus é um ser gracioso, um ser de perdão. Quando Adão e Eva eles pecaram ali, você vê que em Gênesis 3, Deus ele pegou e vestiu eles com uma pele de couro. Eles tinham se vestido com pele de figueira, né? Com a folha ali de figueira. E Deus pegou o couro, a pele, melhor dizendo, né, de animal e cobriu ele. Ou seja, um animal já foi morto, supostamente foi um cordeiro, porque isso tipifica Jesus, que quando veio João, lá no Evangelho segundo João, ele disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê já a graça de Deus sendo manifestada ali no pecado de Adão e Eva, tá entendendo? Isso é interessante. E essas folhas de figueiras que eles colocaram porque eles viram que estava nu e estava com vergonha, isso simboliza a religião humana. É o esforço humano de pegar, de tentar com o seu próprio braço, a própria força, tentar cobrir a sua vergonha, tentar cobrir a sua timidez diante de Deus, o seu pecado, tentar se auto-redimir, tá entendendo? E Deus diz: não, isso aí não vem de você, isso vem de mim, isso vem da minha graça, do meu favor merecido, da minha misericórdia, e através do sacrifício do meu filho. Matei o animal, tem que se derramar sangue pelo pecado que vocês fez, para poder salvar vocês e livrar da morte. Alguém tem que morrer. Então você já vê esse perdão de Deus aí. E aí, falando da religião, todo esforço humano, todo esforço dos caras falar: tem que fazer isso, tem que fazer, ficam criando normas para poder ajudar a Deus e se purificar. Isso são esforços humanos, são folhas de figueiras que muitas religiões ficam fazendo até hoje. E eles não sabem que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é a verdadeira religião. A religião é você estar ligado a Deus. E Paulo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, só Jesus que te faz ligar a Deus. Então, ele é a nossa religião. Nossa religião não é uma instituição, é uma pessoa, Jesus Cristo, que nos liga ao Pai. Mas Deus, ele é um ser gracioso. Deus sempre está demonstrando sua graça. E aí, você vê o pessoal aqui,
ele usando esse termo de 70 vezes 7. Muitos creem que Lameque ele estava falando isso porque, assim como Deus disse que quem matasse Caim ia ser vingado 7 vezes, e dizem que Deus falou para ele, né? A gente não vê texto aqui na Bíblia, o próprio Lameque está falando, mas dizem que Deus falou para ele que quem matasse ele também seria vingado 70 vezes 7, que Deus estava demonstrando ali sua graça e seu perdão. Em Mateus, no capítulo, vou ler aqui no capítulo 18, Pedro pergunta a Jesus, Mateus capítulo 18, ele fala assim, ó, se quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Versículo 22. Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse termo que Jesus utilizou, supostamente é esse termo que a gente viu lá sobre Lameque de 70 vezes 7. É um símbolo de perdão, do perdão de Deus. Na Bíblia a gente vê isso, ele é um símbolo de perdão. E depois Jesus continua falando uma história, uma parábola ali, que um servo estava devendo a um senhor, a um rei, e esse rei tipifica o pai, Deus. Estava devendo muito dinheiro, muitos denários, 300 denários, por exemplo. Não lembro o termo correto aqui, a quantidade. E o rei perdoou. Só que quando ele saiu, esse servo encontrou um cara que estava devendo um valor bem baixo. E mesmo assim ele não perdoou o cara, e cobrou e puniu o cara. E aí o soldado viu, prendeu ele, falou pro rei, o rei mandou prender esse servo de novo. E o rei chegou e falou, por que você, que tinha uma dívida muito grande comigo e eu te perdoei, por que você não fez a mesma coisa com aquele outro que tinha uma dívida muito baixa? E agora Jesus disse, ele não sairá dali enquanto não pagar os últimos centavos, porque o rei mandou prender de novo, disse, você não vai sair daqui enquanto não pagar o último centavo. E ele está fazendo uma alusão a nós que somos pecadores, temos um pecado impagável e por nós mesmos não tinha como a gente pagar. Deus, pela sua graça, como esse rei, perdoou. Então não é correto a gente fazer o mesmo com o próximo, que geralmente tem dívidas com a gente bem menores. Tá entendendo? Se realmente a gente reconhece que tem uma dívida impagável, a gente vive uma vida de gratidão, ser grato e humilde, misericordioso, cheio de graça, porque a gente já reconhece que essa graça está na gente, entendeu? Se manifestando sempre na gente. Geralmente os pessoal que não perdoa ninguém, eles não acreditam na graça de Deus ou nem conhecem. E só que você vê o Pai Nosso mesmo, Jesus nos ensinando, dizendo, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos deve. Ele nos ensina no Pai Nosso a estar orando e falando isso. A gente não tem só que orar como uma reza que fica repetindo, mas que a gente tem que praticar isso também. Tá entendendo? E claro que quando a gente não perdoa o próximo, Jesus continua aí em Mateus 6, depois do Pai Nosso, que se a gente não perdoar ao próximo, o Pai também não nos perdoará. Então, o perdão de Deus, ele é condicional. Se você não perdoa o próximo, Deus também não te perdoa. Como esse rei que manda pegar o servo e fala, você não perdoa aquele que tinha uma dívida baixa, então eu também não vou te perdoar a sua grande dívida, seu ingrato e tal. Então, a nosso perdão em relação ao próximo também, entre aspas, tem que ser condicional. Como assim? Você deve, claro, liberar perdão. Você não vai ficar com mágoa, com ódio, porque isso aí corrói, isso dá doença. É uma questão até sábia, de sabedoria. Você vai liberar ele, não fica guardar mágoa. Mas claro, nós temos o senso de justiça. E Deus gosta que o ser humano faça justiça. Alguém não vai ficar falhando, cometendo coisas erradas e você, não prende o ladrão, não prende o assassino, deixa ele continuar matando gente, não. Quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. Você tem que ser justo até para poupar outras pessoas, ou ele mesmo. Às vezes alguém está fazendo mal, então não é desperto com você. Enquanto você não agir duro com essa pessoa, ela nunca vai enxergar, ela vai achar que está tudo legal, ainda vai se fazer de vítima. Então você deve em si liberar esse tipo de perdão, liberar ela de você, a mágoa e tal. Mas você não deve estar permitindo que ela continue fazendo isso, porque Deus não gosta disso. Fazer justiça e juízo na terra é muito mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, diz as Escrituras. Ele quer que você faça justiça e juízo, entendeu? Por isso que em Mateus Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias.
Mas antes, no texto antes, ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem que querer justiça. Alguém fez o mal, você não tem que se agradar com isso, não. Isso não pode ficar assim. Tem que ter justiça, tá entendendo? E a Bíblia diz que se Jesus fala que se seu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Mas é se arrepender de verdade, não é aquele cara cínico, entendeu? Que fala: pô, peguei contra você, foi mal, me perdoa aí, já peço já perdão adiantado pelo pecado que eu vou fazer amanhã, que eu vou te roubar amanhã também. Não, não é isso. Mas é isso, libere, ore pela pessoa, que ele possa mudar, mas exerça justiça. Não fique mais próximo de pessoas, como Paulo fala, pessoas arrogantes, amiga de si mesmo, amiga dos seus prazeres. O cara que engana, que faz isso e aquilo outro, é mais amigo de si mesmo, desafeiçoado, sem afeição. Paulo manda se afastar dos tais. Esses são falsos irmãos, tá entendendo? Mas eu termino aqui falando sobre a graça de Deus e o perdão. O perdão tem que estar sempre em nossas vidas, porque é uma atitude e uma semelhança da atitude de Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar, nos perdoar. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 em diante, versículo 24 só, está escrito aqui: 70 semanas, e 70 semanas é 7 vezes 7, porque uma semana são 7 dias. E a gente está falando sobre esse texto, sobre essa frase, 7 vezes 7. Devo perdoar 7 vezes? Jesus disse não, mas 7 vezes 7. Daniel 9, 24. 70 semanas, 7 vezes 7 estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, saiba que você que se pune, que eu cometi um pecado horrível e tal, saiba que Deus está aí. Você vê Deus poupando até o assassinato e procurando. Houve uma punição, ele falou que a terra ia agir com o trabalho de Caim. Houve punição sim, Deus é justo, mas ele também exerceu a misericórdia, a sua graça, e colocou o sinal. Ainda disse que quem punisse ele ia ser punido 7 vezes. E é como a gente falou aqui agora, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Mateus 6,6, porque serão fartos. Mas no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A justiça tem que estar sempre com a misericórdia, porque senão você fica muito duro. E a misericórdia tem que estar sempre colada com a justiça, senão você vive um bobão, um otário e um injusto, porque quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. O lobo matou uma ovelha, você poupou ele, não deixa ele livre, ele vai continuar matando. Então você vai ser também culpado por outras pessoas, porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, ele comete também pecado. É o pecado da omissão. O cara continua fazendo aquilo de ruim. Então justiça e misericórdia andam juntos no equilíbrio. Que a gente venha ser assim para com o próximo, agir com sabedoria nessas situações, não agir por impulso. E quando for difícil perdoar alguém que está ali realmente humilde ou chorando, implorando seu perdão, que você possa lembrar que a gente tem uma dívida impagável com Deus e Ele nos perdoou. Jesus sempre nos faz lembrar isso, nos ensinando o Pai Nosso e dizendo que é para a gente orar e falar: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Pratique isso, não seja hipócrita a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Fica na paz, Deus abençoe todos vocês.